Meus amigos, pretendemos abordar nesta oportunidade a frágil república construída no Brasil ao longo da história. O que nós pretendemos demonstrar é que a república proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889 é frágil porque, além de ter surgido sem a participação do povo brasileiro, graças a um golpe militar, se caracterizou ao longo de 133 anos de história pelas tentativas e ocorrência de inúmeros golpes de Estado e a existência de 81 anos de governos oligárquicos e ditatoriais e apenas 52 anos de democracia relativa. Todos nós sabemos que a República sucedeu ao Brasil ao período imperial, que alcançou seu auge entre 1850 e 1870 e entrou em declínio posteriormente com o desenrolar de vários acontecimentos, como, por exemplo, o fim do tráfico negreiro e do escravismo, a introdução da mão de obra imigrante e os conflitos com militares e religiosos que contribuíram, que foram fundamentais para que levasse um fim na monarquia no Brasil. O primeiro golpe contundente contra o Império Brasileiro, comandado pelo imperador Dom Pedro II, aconteceu no ano de 1888, quando, por imposição britânica, a princesa Isabel autorizou a libertação de todos os escravos do Brasil. A partir daí, o governo imperial perdeu o apoio dos escravocratas, ou seja, os donos de escravos, o último pilar que sustentava o poder imperial. Amanhã, 15 de novembro, comemoramos a proclamação da independência, ou melhor, da República. E não temos muitos motivos para comemorarmos esta proclamação da República, porque a República que foi implantada no Brasil, nós vamos relatar a partir desse momento todos os acontecimentos que envolveram o processo que nós podemos chamar de período republicano, de 1889 até a era contemporânea. E os motivos para nós não comemorarmos essa data é que nesses 133 anos de República, nós só tivemos apenas 52 anos de democracia. O restante do tempo foi dominado por governos oligárquicos e por ditaduras. Em 1889, o acirramento nas relações entre o exército e o governo imperial foi suficiente para que um golpe militar derrubasse a monarquia e proclamasse a República no Brasil. A República ganhou força entre os militares, porque havia insatisfação com relação aos salários e também com a carreira militar. Além de os militares exigirem o direito de se manifestar politicamente, que tinha sido proibido pela monarquia. Essas questões fizeram com que a relação entre os militares e o poder imperial fossem abaladas.
A questão abolicionista, ou seja, a libertação dos escravos, também foi um outro fator que contribuiu para o movimento republicano. Os militares e os donos de escravos, satisfeitos com o poder imperial, se uniram em um golpe que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. A República foi implantada no Brasil pelo Exército, com inspiração na filosofia positivista de Augusto Comte. Esta foi a razão pela qual se adotou o lema Ordem e Progresso, inscrito na bandeira brasileira. Várias das medidas governamentais dos primeiros anos da República tiveram inspiração positivista, como a reforma educacional, que foi implantada a partir de 1889, e a separação oficial entre a Igreja e o Estado, ambas em 1891. Cabe observar que a República é uma forma de organização do Estado, cujo termo vem do latim res publica, que significa coisa pública, coisa do povo. Portanto, o significado de república é coisa do povo. Um governo verdadeiramente republicano, ou seja, um governo do povo, é aquele que põe ênfase no interesse comum, no interesse da comunidade, em oposição aos interesses particulares e aos negócios privados. Fato este que nunca ocorreu no Brasil desde a proclamação da República em 1889. Além disso, acrescente-se o fato deplorável de a proclamação da República não ter sido uma conquista do povo brasileiro, mas ter resultado de um golpe de Estado patrocinado pelo Exército com apoio das oligarquias econômicas que dominavam o Brasil naquela época. Repetiu-se com a proclamação da República, meus amigos, o que ocorreu com a independência do Brasil, que na realidade, em 1822, o que aconteceu foi apenas uma independência formal de Portugal. Porque na prática, quando Dom João VI saiu do Brasil, quando aqui esteve de 1808 a 1822, ele veio para o Brasil fugido de Portugal na época da invasão napoleônica de Portugal, em 1808, e aqui permaneceu durante 14 anos. Em 1822, devido a pressões que ele estava sofrendo da corte portuguesa que se encontrava em Portugal, e de problemas políticos que ocorreram em Portugal, ele resolveu retornar a Portugal depois de 14 anos. Mas, para manter a dominação, quer dizer, o Brasil como colônia de Portugal, ele manteve o seu filho, Dom Pedro I, aqui no Brasil, é como se o Brasil fosse um latifúndio da monarquia portuguesa, e o filho do Dom João VI teria o papel de, digamos assim, de manter esse latifúndio. Na prática foi isso que o Dom João VI fez. Mas Dom João VI voltou para Portugal, mas Dom Pedro I também sofreu pressões das cortes de Portugal, no sentido de retornar também. E diante dessas pressões para
retornar a Portugal, o Dom Pedro I, articuladamente com Dom João VI, planejou proclamar uma independência, apenas formalmente, a independência do Brasil de Portugal, para, com isso, justificar a sua presença no Brasil. O lamentável é que também, nesse processo de independência do Brasil, que eu considero deplorável, eu inclusive produzi um vídeo próximo do dia 6 de setembro, também no YouTube. Quem desejar assistir esse vídeo para saber os detalhes desse deplorável processo de independência do Brasil, poderá fazê-lo, sobretudo quem está inscrito no YouTube, poderá acessar, assistir a esse vídeo, e aí vocês constatarão os detalhes deploráveis do processo de independência do Brasil. E o mais deplorável da independência do Brasil, além desse fato, o mais deplorável foi o fato de que o Brasil teve que pagar a Portugal uma indenização volumosa que foi resolvida com a concessão de um empréstimo da Inglaterra ao Brasil para pagamento a Portugal dessa indenização. Quer dizer, o que eu acho lamentável nesse processo é que foi uma independência meramente formal de Portugal, mas depois da independência formal de Portugal, o Brasil se tornou dependente da Inglaterra, porque a partir do momento que o Brasil se tornou devedor da Inglaterra, a Inglaterra passou a impor uma série de medidas que foram implementadas no Brasil em benefício da Inglaterra, em prejuízo do Brasil, de 1822 até o final da monarquia, mas que houve continuidade, inclusive depois da proclamação da República, porque mesmo com a implantação da República no Brasil, a dependência do Brasil do Reino Unido, da Inglaterra, que era a maior potência econômica do planeta, continuou durante a República Velha, quer dizer, de 1889 até 1930. Só houve um período na história do Brasil que o nosso país foi independente, verdadeiramente independente. Foi no período de governo de Getúlio Vargas, de 1930 até 1945. Mas de 1945 para cá, até o momento atual, nosso país se tornou dependente da maior potência econômica do planeta a partir de 1945, que foi os Estados Unidos. E mais, também do capital monopolista internacional. De modo que a nossa história, ela apresenta fatos deploráveis que, lamentavelmente, ainda continuam com hoje a dependência que nós temos fundamentalmente do capital monopolista internacional globalizado. Mas, voltando à questão da proclamação da República, o que eu tenho a dizer é que repetiu-se com a proclamação da República o que ocorreu com a independência do Brasil, que não resultou, como eu disse, da luta do povo brasileiro, mas sim da vontade do imperador Dom Pedro I e da corte portuguesa. Pode-se afirmar que a República no Brasil apresentou 6 etapas. A primeira é a República da Espada. Depois eu explico porque tem a denominação de República da Espada, que foi de 1889 a 1894.
A segunda etapa foi a República Oligárquica, de 1894 a 1930. Vou lhe explicar também o que é que significa República Oligárquica. A terceira é a ditadura Vargas, de 1930 a 1945. A quarta etapa foi a primeira República Democrática, de 1945 a 1964. Mas não verdadeiramente democrática. Mas foi o primeiro ensaio de república democrática no país. Quinta etapa foi a ditadura militar, de 1964 a 1985. E a sexta etapa foi a segunda república democrática, ainda não verdadeiramente democrática, de 1985 aos dias atuais. Sobre a República da Espada, eu tenho a lhes dizer que recebeu este nome por ter tido dois governantes militares no poder. O Marechal Deodoro da Fonseca, que comandou o golpe de Estado que derrubou o imperador Dom Pedro II, que governou de 1889 a 1891. E o Marechal Floriano Peixoto, que sucedeu ao Marechal Deodoro, de 1891 a 1894. E este período ficou marcado pela promulgação, em 1891, da primeira Constituição do governo republicano. Então foi em 1891 que foi feita a primeira Carta Magna da Nação. O período subsequente ficou conhecido como República Oligárquica, de 1894 a 1930. E recebeu essa denominação porque foi um regime político que foi marcado pelo controle político exercido sob o governo federal, pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite rural mineira, na conhecida política do café com leite, em que se revezavam na presidência da República paulistas e mineiros. Foi nesse período que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo poder político regional às diversas elites locais do país. Então, foi a época em que os coronéis no Brasil geralmente eram latifundiários com força política existente no país, proprietários de terra, grandes proprietários de terra, que governaram o Brasil durante a República Oligárquica. Então, o nome oligarca tem a ver com esse fato. Em 1929, ocorreu uma crise política com a sucessão do então presidente Washington Luiz, que, ao apoiar seu sucessor, o paulista Júlio Prestes, desrespeitou o acordo que existia com Minas Gerais, porque era a vez de um candidato mineiro e não paulista para sucedê-lo, deixando assim de seguir a política do café com leite. Além disto, além de desrespeitar a política do café com leite, a eleição de Júlio Prestes foi fraudulenta. E essa eleição de Júlio Prestes foi contra Getúlio Vargas, e foi candidato das oposições na época, que reuniam forças políticas de vários estados do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e outros. Eu faço referência a esses estados porque Minas Gerais se colocou contra a candidatura de Júlio Prestes porque foi traída. Porque Minas Gerais foi traído no que diz respeito à política do café com leite. O Rio Grande do Sul,
apareceu tendo como candidato Getúlio Vargas a presidente e a Paraíba como candidato a vice-presidente. José Almeida. De modo que a vitória de Júlio Prestes foi fraudulenta, ou seja, foi produto de manipulação produzida pelo presidente Washington Luiz, que queria fazer o seu sucessor. E o resultado é que, por conta desse fato, foi desencadeado um golpe de Estado, inclusive contando com o apoio de militares que estavam insatisfeitos com a República Oligárquica e que desejavam mudanças para o país. Então, em 1930, ocorreu o golpe militar, que depois o presidente Washington Luiz, em consequência do processo fraudulento, como já falei, das eleições presidenciais de 1929. Foi o fim da República Oligárquica e o início do governo Getúlio Vargas, que liderou o golpe de Estado, que recebeu a denominação de Revolução de 30. Então, o golpe de Estado que derrubou Washington Luiz recebeu a denominação de Revolução de 30. Getúlio Vargas exerceu o poder de 1930 a 1945, adotando uma política de caráter populista e nacionalista. Como lhes falei, foi esse o período da história do Brasil que o Brasil se tornou independente das grandes potências dominantes na época. E se tornou independente pura e simplesmente porque todas essas grandes potências estavam ocupadas em conflitos, no conflito da Segunda Guerra Mundial, nos preparativos e depois no conflito da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945. Quer dizer, o fato das grandes potências estarem ocupadas neste conflito facilitou que Getúlio Vargas exercesse a presidência da República com a independência. Talvez tenha sido o único presidente na história do Brasil que agiu com independência em relação às grandes potências dominantes da época. Durante esse período de governo Vargas, de 30 a 45, 1930 a 1945, ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932, ou Guerra Civil Paulista, e foi o primeiro grande levante contra a administração de Getúlio Vargas, em defesa da autonomia dos estados garantidas pela Constituição de 1891, além de exigir a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições para presidentes. E esta foi a motivação da Revolução Constitucionalista de 1932, promovida pelo governo do estado de São Paulo, em oposição ao governo Vargas. Para refrear as resistências a seu governo, e sobretudo após a eclosão do movimento revolucionário dirigido pelos comunistas em 1935, que o exército denomina de intentona comunista, que foi esmagado pelo governo federal, Getúlio Vargas patrocinou, com o apoio das Forças Armadas, um autogolpe de Estado, que instituiu a ditadura do Estado Novo no Brasil em 1937. O Estado Novo foi um regime autoritário, que impôs a Constituição de 1937, chamada de Polaca, inspirada nos moldes da Itália fascista. Foi uma das constituições mais duras que o Brasil já teve, só superada pela Constituição imposta pela ditadura militar de 1964 a 1985. Depois de 15 anos no poder, Getúlio Vargas foi deposto no dia 29 de
outubro de 1945 por um golpe militar. Então veja quantos golpes de Estado o Brasil já teve. Começou com a proclamação da República, depois em 1930, tivemos em 1937, 1945. Então, o Getúlio foi deposto em 29 de outubro de 1945 por um golpe militar, por pressão da opinião pública e do governo dos Estados Unidos. Houve pressão da opinião pública, porque já estava cansada de 15 anos de ditadura. Então, internamente, havia resistências organizadas contra a ditadura Vargas e também pressão do governo dos Estados Unidos, que já assumiram a condição de maior potência do planeta, potência econômica e potência militar. E aí, articuladamente com os militares brasileiros subalternos ao governo dos Estados Unidos, articularam a derrubada de Getúlio Vargas, já que Getúlio Vargas assumira uma postura nacionalista e independente em relação ao próprio Estados Unidos. Então, os militares invadiram o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e forçaram a renúncia de Vargas. Consolidava-se assim a queda do Estado Novo e da ditadura Vargas. Após a deposição de Getúlio Vargas, o general Eurico Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Brasil. E aí se realizou eleições diretas para presidente da República em 1945. Internamente, o general Eurico Dutra teve como primeira grande ação a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que implantou a primeira República Democrática no Brasil. Oficializada em 1946, a nova Constituição brasileira determinava a autonomia entre os três poderes da República e a realização de eleições diretas para os cargos executivos e legislativos estaduais, municipais e federais. A aliança do governo Dutra com o governo norte-americano repercutiu em ações políticas de natureza autoritária no plano interno, por imposição dos Estados Unidos. O Partido Comunista, após receber uma significativa quantidade de votos nas eleições de 1946, foi posto na ilegalidade. E todos os funcionários públicos pertencentes a este partido foram exonerados de seus cargos. Pouco tempo depois, o governo do Brasil, de Dutra, anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética por imposição do governo norte-americano. Então, observe que a partir de 1945, com a queda do governo Vargas, os Estados Unidos passaram a dominar nosso país, substituindo a dominação britânica, que existiu desde o período colonial no Brasil até 1930. O Brasil voltou a ser governado, na primeira metade da década de 1950, pelo presidente Getúlio Vargas, que galgou o poder pela via eleitoral. E ao imprimir ao seu governo a mesma política de caráter populista e nacionalista adotada de 1930 a 1945, passou a ser alvo da oposição do governo norte-americano e de seus aliados internos, que o queriam fora do poder. Em 1954, houve a tentativa de golpe de Estado, visando a deposição de Getúlio Vargas do poder. Fato este que o levou ao suicídio. Quer dizer, Vargas preferiu se matar
a ter que ser deposto, a sofrer humilhação da deposição do poder. Em 1955, houve a tentativa de um novo golpe militar para evitar a posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República, eleito, e João Goulart, vice-presidente eleito nas eleições de 1955. Golpe esse que foi frustrado com contragolpe preventivo do Marechal Henrique Lott, então ministro da Guerra. Então veja bem, nós relatamos que até 1945 haviam sido realizados 5 golpes de Estado. Aí já relatamos mais um da deposição de Vargas, mais outro da tentativa de impedir que Juscelino e João Goulart assumissem a presidência da República, e depois o próprio contragolpe, quer dizer, houve um golpe contra o golpe promovido pelo ministro da Guerra, o Marechal Henrique Teixeira Lott. Bem, com isso, Juscelino e João Goulart completaram seu mandato e houve as eleições de 1960, em que foi eleito Jânio Quadros, presidente da República, substituindo ao presidente Juscelino Kubitschek. Entretanto, o Jânio Quadros só permaneceu no poder apenas 7 meses, porque ele tentou dar um golpe, renunciando à presidência da República em 25 de agosto de 1961, pretendendo provocar uma reação popular contra a sua renúncia para permanecer no cargo com maiores poderes. No entanto, isto não ocorreu. E a renúncia de Jânio Quadros foi aceita. Não houve nenhuma reação popular contra a renúncia de Jânio. Diante deste fato, o vice-presidente João Goulart teria que assumir a presidência da República. E houve reações, resistência à ascensão de João Goulart a presidente da República por parte das Forças Armadas, que aproveitaram o fato dele estar no exterior, em viagem ao exterior, especificamente na China, para impedir que ele assumisse a presidência da República. Foi mais uma tentativa de golpe de Estado, que só foi evitada porque houve a resistência por parte do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que montou uma resistência em seu estado contra o golpe, exigindo que João Goulart assumisse a presidência da República. E para resolver esse impasse, diante da ameaça de um conflito, até mesmo de uma guerra civil no país, chegou-se a uma solução negociada, que seria de João Goulart assumir a presidência da República, com a condição de implantar o parlamentarismo, em que ele perderia os poderes de presidente, grande parte dos poderes de presidente, transferindo para o primeiro-ministro, que na época foi Tancredo Neves. Bem, o João Goulart assumiu a presidência da República, e mais tarde ele promoveu a realização de um plebiscito para obter da população a opinião sobre qual sistema de governo deveria prevalecer no Brasil, se era o presidencialismo ou o parlamentarismo, e aí terminou com a maioria da população preferindo o presidencialismo, de modo que ele com isso recuperou os poderes que haviam sido perdidos
quando da época da sua ascensão à presidência da República, depois da tentativa de golpe, mais uma tentativa de golpe de Estado, ele assumiu os plenos poderes na presidência da República e, com isso, ele procurou fazer frente aos grandes problemas estruturais vividos pelo Brasil. E para fazer frente à crise econômica, política e social existente nos primeiros anos da década de 1960, o governo João Goulart buscou implementar as denominadas reformas de base. Esta foi a solução que João Goulart procurou para lidar com os problemas que o país enfrentava na época de inflação galopante, de crise social bastante acentuada, com desemprego, com os trabalhadores reivindicando aumento de salários, com greves sucessivas e os problemas financeiros que o próprio governo federal encontrava. E ele procurou superar esses problemas com a adoção das denominadas reformas de base, que eram reformas que contemplavam várias medidas de caráter político e econômico, visando a superação do problema, em várias áreas. A investida do governo pela aplicação das reformas de base começou no dia 13 de março de 1964, através de um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Neste comício, o presidente João Goulart anunciou a assinatura do decreto que estatizava a refinaria de petróleo particulares e o decreto que desapropriava terras improdutivas localizadas à beira de estradas e ferrovias. Uma outra medida que João Goulart adotou foi a de limitar a remessa de lucros que as empresas estrangeiras instaladas no Brasil transferiam para suas matrizes. Como estas propostas eram influenciadas pelo pensamento de esquerda, os defensores do capitalismo, do latifúndio e membros da extrema-direita brasileira receavam quanto ao crescimento de um possível governo comunista no país. O comício na Central do Brasil foi um momento decisivo para determinar que esses setores se organizassem e os militares se organizassem para dar início ao golpe de Estado, que foi deflagrado em 31 de março de 1964, estabelecendo uma ditadura militar no país, que se estendeu até 1985. Ou seja, foram 21 anos de ditadura militar. Os estudiosos do tema afirmam que a quebra da hierarquia da disciplina dentro das Forças Armadas foi o principal fator que ocasionou o afastamento dos militares legalistas que deixaram de apoiar o governo de João Goulart, facilitando o movimento golpista. O golpe de Estado de 1964 fortaleceu o poder executivo e depurou o ambiente político de esquerdistas ou liberais que se opunham à ditadura. 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. Com o ato institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados
e foi adotado o bipartidarismo. Desta forma surgiram a Aliança Renovadora Nacional, Arena, que apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, representando os opositores. Mas cercado por estreitos limites de atuação, ou seja, o MDB. O governo montou um forte sistema repressivo, com a criação do Serviço Nacional de Informação, o SNI. Os atos institucionais promulgados durante os governos dos generais Castelo Branco, que governou o Brasil ditatorialmente de 1964 a 1967, e Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, acabaram com o Estado de Direito Democrático do país, que foi completado no governo do general Costa e Silva para conter as manifestações de oposição à ditadura. Decretou, em dezembro de 1968, o mais draconiano ato institucional, que foi o de número 5, que suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. No dia 15 de março de 1974, o general Ernesto Geisel assumiu o poder, prometendo restabelecer a democracia no Brasil. Mesmo lenta e gradual, a abertura política começava, o que permitiu o crescimento das forças de oposição à ditadura militar. A abertura política lenta, gradual e segura de Geisel se tornou uma necessidade para o regime militar, porque estava cada vez mais difícil manter o país operando com base na repressão. Na década de 1980, a luta pelo fim da presença dos militares no poder central foram se multiplicando. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para presidente. A direta já, que uniram várias lideranças políticas. O movimento chegou ao auge em 1984, quando foi votada a emenda constitucional Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril de 1984, apesar de obter a maioria dos votos, a emenda de Dante de Oliveira não conseguiu os 2 terços necessários para sua aprovação. Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidentes. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente, José Sarney, que tinha sido um serviçal da ditadura militar, para vice-presidente. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, graças à regimentação de apoios de setores que apoiaram a ditadura militar e que se bandearam para o outro lado, sobretudo pela presença do vice-presidente pelo candidato a vice-presidente José Sarney. Desse modo se encerrava a ditadura militar com a vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Porque durante o período da ditadura militar foi criado o colégio eleitoral que elegeu todos os presidentes ditatórios durante o período da ditadura. E esse processo foi mantido até 1984, quando Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf, candidato à ditadura militar. Desse modo, se encerrava a ditadura do militar no país. Tancredo Neves, entretanto, faleceu antes de assumir o poder. Fato este que fez com que o vice-presidente José Sarney ocupasse a presidência da República.
Com o fim da ditadura militar, se tornou necessária a elaboração de uma nova Constituição, de uma Constituição democrática. A Assembleia Nacional Constituinte começou a se reunir em fevereiro de 1987 e só teve suas atividades encerradas em setembro de 1988. A nova Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e permanece até hoje como lei fundamental do Brasil, porque é nela que se apoia todo o ordenamento jurídico brasileiro. Com ela foi erigida a Segunda República Democrática no Brasil, que prevalece até o momento atual. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente do Brasil, eleito diretamente pelo voto popular após o fim do regime militar, em substituição a José Sarney, quando em 1990, com Fernando Collor, foi dado início ao processo de desmonte do aparato institucional caracterizador do modelo nacional desenvolvimentista da era Vargas e dos governos Kubitschek e do regime militar no Brasil, e foi adotado o modelo econômico neoliberal, que prevalece de 1990 até hoje no Brasil, e que em inúmeros vídeos e textos, artigos que publicamos, nós demonstramos que o modelo econômico neoliberal foi devastador para a sociedade brasileira. Bem, durante o governo Collor, o tesoureiro da sua campanha presidencial, Paulo César Farias, passou a ser acusado de estar envolvido em um escândalo de corrupção. Essa suspeita acabou por envolver a figura do presidente, o presidente Collor. Fato este que custou não apenas o seu cargo, mas também os seus direitos políticos através de impeachment. Foi o primeiro presidente da República que sofreu o processo de impeachment no Brasil. O vice-presidente Itamar Franco substituiu Fernando Collor de Mello. Em eleições subsequentes, assumiram a presidente da República Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Dilma Rousseff, que foi presidente da República Federativa do Brasil de janeiro de 2011, de janeiro de 2011 a agosto de 2016, sendo reeleita nas eleições de 2014, foi vítima de um golpe de Estado, mais um outro golpe, mas só pela via parlamentar. Não foi necessário colocar tanques e canhões nas ruas para impor o golpe de Estado. Então, Dilma Rousseff foi vítima de um golpe pela via parlamentar ao sofrer um processo de impeachment, que resultou em sua destituição do cargo. O vice-presidente Michel Temer, que substituiu Dilma Rousseff, adotou medidas econômicas que aprofundaram a recessão e inviabilizaram a retomada do desenvolvimento do Brasil. Sucedendo a Michel Temer, Jair Bolsonaro, por sua vez, transformou o Brasil em situação de terra arrasada, nos âmbitos político, econômico, social, da soberania nacional, do meio ambiente, da ciência e tecnologia, da educação e cultura e, sobretudo, dos direitos sociais e da saúde pública, com a adoção do neofascismo e do neoliberalismo mais radical. O presidente Jair Bolsonaro radicalizou na adoção do modelo econômico neoliberal e representou uma ameaça concreta ao fim da democracia, dos direitos sociais e da independência do Brasil em relação às grandes potências e ao capital internacional. Foi essa ameaça à democracia que contribuiu para, na prática, se constituir uma verdadeira frente ampla no Brasil em defesa da democracia, para tornar possível a vitória de Lula nas últimas eleições presidenciais, evitando assim o fim da Segunda República Democrática no Brasil, que ocorreria
E isto era uma ameaça que pairava no ar, que ocorreria se houvesse a reeleição do candidato neofascista Jair Bolsonaro, quando ele adquiriria poderes para impor uma ditadura neofascista em nosso país. De tudo do que acabamos de expor, podemos afirmar que o Brasil não tem muitos motivos para comemorar mais um ano de república implantada em 1889. Porque esta república implantada em 1989 foi fruto de um golpe de Estado e que ao longo de 133 anos de sua existência teve 41 anos de governos oligárquicos, 40 anos de ditaduras e apenas 52 anos de democracia relativa, não verdadeira democracia. A República só assumiu ares democráticos no Brasil de 1946 a 1964 e de 1988 até o presente momento, sem ter sido verdadeiramente democrática. Então, a observar que uma república verdadeiramente democrática só seria implantada no Brasil se os governos fizessem prevalecer o interesse comum, o interesse da comunidade, em oposição aos interesses particulares e aos negócios privados. E o que ocorreu ao longo dos 133 anos de república é que os interesses particulares e os negócios privados sempre prevaleceram em nossa sociedade. Apesar da Constituição de 1988 ser a mais democrática da história do Brasil, ela precisa ser bastante aperfeiçoada para dotar o Brasil de uma república verdadeiramente democrática, com a construção do estado de bem-estar social que assegure os supremos interesses de toda a população brasileira, sem exceção, e impeça também a ocorrência de novos golpes de Estado para implantar ditadura no Brasil. Então, meus amigos, a história da nossa república é uma história de golpes sucessivos, com tentativas de derrubadas de governos, o que significa dizer que nós temos uma república bastante frágil. E é isso que nós procuramos demonstrar em nossa apresentação. Espero que tenha sido convincente na nossa apresentação, ao demonstrar a frágil república construída no Brasil ao longo de sua história. Quero deixar aqui meu abraço fraternal para todos os queridos amigos.